Boa tarde, pessoal. Eu queria primeiro agradecer o convite do nosso querido Jamac para estar aqui conversando com vocês, aqui no lançamento do Ponto de Cultura, que é um projeto muito bacana, né? Uma das coisas que eu diria mais interessantes que o nosso Ministério da Cultura fez nos últimos 7 anos, né? Esse governo está acabando em breve. E é de fato um prazer estar aqui, viu, Mônica? Eu conheci o Jamac pela minha companheira, Ana, que não está aqui, hoje está numa festinha de criança com a nossa pequena Yara. E desde então a gente vem planejando, né, um momento para estar aqui conversando com vocês. Bom, vou primeiro me apresentar e depois apresentar o que faz a organização a qual eu estou vinculado, que se chama Intervozes. Eu sou jornalista e radialista, né? Trabalhei e trabalho desde que eu me formei já há 10 anos com algo que a gente chama de regulação em comunicação, em telecomunicações, ou em política, ou de outra forma, política pública de comunicação, algo que eu vou comentar com vocês um pouco mais adiante. Trabalhei fazendo comunicação, assim como a turma está aqui gravando, depois muito provavelmente vai editar um vídeo durante algum tempo, mas depois eu fui seduzido por essa área que trabalha de fato com a organização sistêmica deste universo das comunicações. Pode parecer um pouco complicado, mas não é tanto assim, eu vou tentar explicar um pouquinho mais adiante. Desde o tempo que eu estava na faculdade, eu e uma turma não muito grande, tanto aqui em São Paulo como em outros lugares do país, nós nos incomodávamos com o fato da maioria dos nossos colegas estarem majoritariamente preocupados com aquilo que a gente chama mercado de trabalho, genericamente. Então, qual era a ideia? A ideia de que todos estávamos na melhor universidade do país, né? Eu fiz USP, fiz a ECA lá na cidade universitária, e aquilo lá ia nos ajudar a ter bons empregos, sermos reconhecidos profissionalmente e ganhar muito dinheiro com isso, né? Isso nos incomodava bastante. Mesmo naquele momento que estávamos na faculdade, nos preocupávamos com o objeto do nosso estudo, com a comunicação em si. Então, por exemplo, nós nos preocupávamos, eu fiz um curso chamado Rádio e Televisão, chama Radialismo, né? E depois fiz um complemento em jornalismo. Apesar de achar que não é necessário diploma para se atuar com jornalismo, creio vigorosamente nisso, né? Nós nos preocupávamos, por exemplo, com o fato de termos muitos políticos donos de emissoras de rádio e televisão, que é algo bastante presente no Brasil. Talvez em São Paulo a gente não consiga sentir isso muito proximamente, mas Brasil afora, nós ainda vivemos aquilo que a gente chama de coronelismo eletrônico. Não é mais o coronel com a arma, com a pistola, mas é o coronel que é proprietário da emissora de televisão, das maiores emissoras de rádio, dos jornais de maior circulação em cada uma dessas cidades. Então isso nos preocupava bastante. Pensávamos como é que podemos viver numa democracia efetiva, como é que a gente pode viver num ambiente em que as pessoas tenham condições de votar livremente, se todos os meios de comunicação, ou pelo menos a maioria deles, são dominados por políticos vinculados às oligarquias e grupos políticos locais, né? Essa era uma preocupação que nós tínhamos muito presente naquele momento. Uma outra preocupação que nós tínhamos, que pode parecer às vezes até moralista, mas eu acho que não é com o baixo nível cultural dos nossos principais meios de comunicação. Baixo nível mesmo, né? E acho que não precisamos falar muito disso, porque todo mundo sabe do que nós estamos, ao que eu estou me referindo. Então essa era uma segunda preocupação. Uma terceira preocupação, que está vinculada diretamente a essa segunda, era com o fato das representações de determinados grupos sociais e segmentos sociais, que alguns chamam de minoria, mas que não são minorias, serem, vamos dizer assim, bastante depreciativas, né? Como, por exemplo, a representação dos negros nos meios de comunicação,
como, por exemplo, a representação dos homossexuais nos meios de comunicação. Olá, boa tarde. Ou também como a representação das mulheres nos meios de comunicação, né? Víamos, e ainda eu creio fortemente nisso, que a grande maioria dos meios de comunicação, infelizmente, ainda reproduz e ajuda a perpetuar uma série de preconceitos e uma série de desigualdades que nós temos hoje na sociedade, né? Também a gente não precisa dar muitos exemplos, né, para encontrar esse tipo de... Podemos dar exemplos se for necessário, mas não é preciso olhar com lupa, podemos dizer assim, para ver quando os meios de comunicação reforçam machismo, reforçam homofobia, reforçam racismos das mais variadas ordens e por aí vai. Então isso nos preocupava muito. E nós não víamos nos partidos políticos formalmente constituídos, ou pelo menos na maioria deles, um espaço onde nós poderíamos atuar para trabalhar com temas dessa natureza. E o que fomos nós fazer? Criamos um grupo, assim como se criou o Jamac, para trabalhar com determinadas questões. Nós criamos uma associação civil, que nós chamamos de... É uma ONG, é uma ONG, mas nós nos autodenominamos um coletivo. Porque é um grupo de pessoas, hoje somos quase 200 no Brasil inteiro, são acho que 18 ou 20 em São Paulo, se eu não me engano, mas somos quase 200 no Brasil inteiro. E nós atuamos com esses temas que nós chamamos, que estão ligados ao direito à comunicação. Então, por exemplo, nós atuamos fiscalizando as emissoras de rádio e televisão, para garantir que elas cumpram com todas as determinações legais as quais elas devem cumprir. Elas não cumprem praticamente nenhum, tá? Mas uma das nossas preocupações é atuar para que as emissoras de televisão não sejam homofóbicas, não sejam racistas, né? Não reproduzam preconceito e desigualdade de gênero e por aí vai. Então, em relação a esse tema, um caso que foi interessante foi quando nós tínhamos aquele programa do João Kleber, não sei se vocês se lembram, na Rede TV. Tinham dois programas, na verdade, né? Um chamava, para quem assiste televisão, um chamava Tardes Quentes, que era no meio da tarde, que era um programa de pegadinhas horrorosas, da pior gênero possível. E tinha um programa à noite que chamava Teste de Fidelidade. Ó, aí lembrou, hein? Já está fora do ar há algum tempo. E era um programa absolutamente revelador, na minha opinião, do que é a nossa televisão. Então, para quem se lembra do programa, era um programa que todos os dias... Todo mundo se lembra do programa? Senão eu não vou contar. Então não vou nem contar. Não vou contar. Ó, lembra até o nome do ator. Né? Você via mesmo, hein? Na Rede TV. Então, todos os dias... havia um casal, que era um casal fake, não era um casal verdadeiro, né? Isso já é uma baita de uma enganação ao público, isso não é possível, não é permitido de ser feito. Mas todos os dias tinha um casal e o homem era colocado à prova, eles colocavam o homem numa salinha com uma puta gostosona, né? O homem evidentemente caía, porque era tudo armado, caía nos encantos da gostosona e depois ambos, o casal era chamado ao palco para resolver o problema à luz das risadinhas do João Kleber, que muito me lembram as risadinhas do Sérgio Malandro, né? Toda sexta-feira era o inverso, era a mulher que era testada, não era o homem. Eu já estou me estendendo, não queria contar esse caso, mas já comecei a contar, vou contar até o fim, então. Era a mulher que era testada. E o que acontecia? A mulher, evidentemente, cedia aos encantos do nosso amigo Oliver, né, do Garanhão, que depois tem uma história melhor ainda sobre o Oliver, que eu posso contar, né? E a mulher e o homem, e o casal que era fake, era chamado ao palco, né, para resolver o seu problema diante de milhares, milhões de telespectadores. E muitas vezes, né, o João Kleber acabava incentivando algum tipo de agressão do homem ofendido à mulher no palco. Evidentemente, quando ela começava a se consumar, chegava a turma do deixa disso, mas havia um incentivo para que o homem traído, para que o homem corno, né? Certo? O homem corno, fosse não só tirar satisfação, enfim, qual era o recado ali que era dado? Se você foi traído, se sua mulher te corneou, se você é macho de verdade, você dá porrada na sua mulher, porque se você não fizer isso, você não é digno de um ser humano. Esse era o recado que era dado ao vivo para 5 milhões de pessoas todas as sextas-feiras à noite.